Então, vamos resolver esse probleminha aqui. Então, tem y' igual a y sobre x. Tem y', y sobre dx. Separa as variáveis, né? Ou seja, eu dei uma puladinha, né? Pulei uma etapa. Então, aqui o y, ele em cima, passa para baixo. E o dx está embaixo, passa para cima, né? Tipo, como se nós fizéssemos aquela ideia de proporção, né? De razão e proporção. Se eu fizesse aqui, assim e assim, né? Ou seja, 2 vezes 2 é igual a 1 vezes 4, né? Isso aqui é a ideia básica lá de proporção. Bom, com essa mesma ideia, eu vou aplicar agora a integração. Quando eu aplico a integração, eu tenho dx dy, integral dx dy, integral de dy dx, dx dy. Faço a integral. Módulo de y, integral do módulo de y, integral do módulo de x. Muito bom. Então, ali. E agora, José? E aí agora nós vamos entrar de novo com o nosso K, né? Aí, de novo, o professor vai dar um... Alguém vai dizer, mas que golpe ele está dando? Ele está dizendo que o C é ln de K. Por que o C não pode ser seno de K? Pode, até pode, não tem problema. Por que o C não pode ser arco da tangente de K? Também pode ser, não tem problema. Não pode ser C igual a, sei lá, uma outra coisa horrível aí, né? Sei lá, um cosseno hiperbólico de K. Né? Pode, também pode, não tem problema. Por que pode? E não tem problema. A não ser que escolher uma dessas três que se vire com as contas depois. Né? Por que eu escolhi o log? Porque o log, gente, é uma coisa tão querida, amistosa, que nós podemos aplicar daí propriedades nele. Olha só, quando eu faço C igual a um log de K, né? Por conveniência, porque só tem log aqui na jogada, porque se só tem log eu vou querer um arco tangente, né? Escolher um log. Porque daí eu posso, os logs se entendem. Né? Então eu disse que o C é o log de K. Né? Porque os logs se entendem. Então, como assim? Ora, log de x mais log de k. Eu posso reescrever como log de x vezes fazer log de x vezes k. Por quê? Vamos retornar na pré-aula, vamos retornar até no questionário pré-aula. O que a gente sabe lá do questionário pré-aula? Que se eu tenho um logaritmo, pode ser um ln, de a vezes b, isso vai ser um log de a mais um logzinho de b. Essa propriedade clássica está sendo representada aqui. Tá? Ou seja, isso ajuda no trabalho. Por que eu não posso deixar o C? Não vai ficar tão bonito, né? Se você quisesse escolher um arco tangente, e aí para cada um. Né? As pessoas dizem que eu só faço escolhas difíceis. Não, gente, eu fiz uma escolha para facilitar a vida. Então, olha só, gente, eu tenho log de um lado e eu tenho log do outro lado. E os dois logs são iguais. Ou seja, eu tenho log de y igual ao log disso aqui. E só posso tirar uma conclusão, né? O módulo de x é igual ao módulo de k. O módulo de y é igual ao módulo de kx. Né? Pois então. Ó, eu tenho aqui um log, um ln, sei lá, de uma caixinha. Esse ln, esse log, é igual a um ln de uma bolinha. Então, esse log da caixinha é igual ao log da bolinha, quer dizer que a caixinha é igual a bolinha. Dentro da caixinha eu tenho o módulo de y.
E aqui dentro tem o kx. Mesma coisa, né? Então, nós estamos chegando ao final da primeira live. E aí, então, é a hora do professor liberar. O que nós queremos? O que eu vou querer? Vamos adiante, dá para ir até o fim. Então, de novo, nós temos o problema do módulo. O problema do módulo aqui, né, o y, ele pode ser tanto cachês como pode ser menos cachês. Fácil. Tá? Ou seja, se o y for cachês, então o módulo de cachês vai ser igual ao módulo de cachês. Né? Ou seja, se for menos cachês vai ser igual ao módulo de cachês. Muito fácil. Então, eu vou tanto um positivo quanto um negativo. Tá? Então, de novo, esse positivo e esse negativo se dá porque eu estou trabalhando com um módulo. Então, o módulo ele pode ser positivo ou pode ser negativo. Tá? Isso aqui implica como solução geral em retas, certo? Porque eu tenho kx, né? Esse k, se eu tenho y igual a kx, né? Esse k pode ser o que ele quiser. 1, 2, menos 3, 4, menos 5, 1 meio de x, 1 terço de x e assim por diante. Tá. Então, partindo daqui, né? Vamos partindo daqui. Nós tínhamos finalizado aqui, e aqui nós vimos, então, que o K ele pode ser uma reta, né? Até poderíamos escrever como resposta final, né? Alguém poderia dizer assim, professor, era só dizer que o Y, né? E não estaria errado, é igual a um kx, onde esse K pode ser qualquer valor real. Também, não está errado, né? Não está errado. E aqui nós temos, então, a solução geral. Né? Então, nós temos uma infinidade de retas, né? Nós temos uma família de curvas. E elas vão depender do valor de k. Né? Cada k que eu for atribuindo, né? Para cada k que eu for atribuindo, eu vou tendo uma reta diferente. Então, aqui nós temos as possibilidades de k. Né? K positivo, k negativo, k fracionado. Enfim, então dá essa quantidade enorme de retas e poderia dar muito mais. Poderíamos ter apenas uma reta se nós, então, definíssemos apenas apenas uma condição. Por exemplo, aqui. Aqui nós temos um outro problema. Não, um problema um pouquinho diferente do outro, né? O outro era y sobre x, aqui é x sobre y. E ele me deu uma condição. Essa condição não é uma condição inicial, tá? Por que não é uma condição inicial? Porque aqui meu x vale 4. Né? Então, meu x vale 4. Meu x não vale 0. Então, como o meu x não vale 4, ele apresentou uma condição, né, que não é inicial. A gente costuma dizer condição inicial quando é x igual a 0. Tá. Aquela velha história, né? Vou fazer a solução, eu vou colocar, né? Eu vou separar as variáveis, né? Eu vou ter dy sobre dx igual a menos x que divide y. Então, esse y que está ali embaixo, ele se junta com o dy, né? Ou seja, ele passa multiplicando, igual a menos x dx. E aí, então, eu posso integrar. Né? Eu vou integrar, certo? Deixa eu ver se não tem ninguém me esperando, não. Então, bom, integrar x, né? Essa integração aqui é uma integração bem simples, né? Sem nenhum mistério. Vou ficar x ao quadrado, y ao quadrado sobre 2, menos x ao quadrado sobre 2. Tá? Sem mistério nenhum. Tá. Mas, aí alguém vai dizer assim, tá, qual é a jogada agora? Bom, a jogada é que nós temos x e y ao quadrado. Posso isolar o y? Posso fazer o y? Posso dizer assim, ó, posso isolar o y, ou seja, deixar o y sozinho no meu lado esquerdo
E aqui deixar uma função de x? Posso. Eu poderia fazer isso tranquilamente. Como ficaria? Esse 2 aqui embaixo vai passar multiplicando. Então, vai ficar y² igual a 2 vezes menos x sobre 2 mais c. Y² igual a menos x², porque é menos x², porque é 2 vezes 1 meio, vai ficar 1, mais 2c. E eu vou chamar de k igual a 2c. Simples assim. Aqui eu tenho y². Então, o que eu faço para deixar o y sozinho? Eu vou jogar uma raiz, né? Qual é o oposto da potenciação? É a radiciação, menos x² mais k. Né? Só que ela tem um preço, né? Qual é o preço? Se eu tenho y² igual a 9, então meu y é mais ou menos 3. Então, está faltando o quê? Um mais e menos aqui. Certo? Não é costume, isso aqui está certo, está correto, né? Não é costume isso aparecer. Pode aparecer, como pode aparecer, não tem. Mas, o que acontece? O que eu fiz aqui na resolução que está logo abaixo? Ora, eu tenho um y² e aqui eu tenho um x². E aí eu fui, vamos dizer assim, levado pelo fato das duas variáveis estar ao quadrado. E fiz um pouquinho diferente. Será que vai dar um resultado diferente? Não, vai dar o mesmo resultado. Se eu chegar lá no GeoGebra, digitar, eu digo assim, GeoGebra, faz y igual a menos x² mais, chutem o valor para o k, 9. O GeoGebra vai fazer uma coisa assim. Aí você diz assim, GeoGebra, faz y igual a menos x² mais 9. O GeoGebra vai fazer isso aqui. Nós podemos fazer, só que você vê que é o seguinte, você tem um mais e menos. Então, para evitar essa mais para lá, menos para cá, a gente pode escrever isso de uma outra forma. Se você está olhando, se você considerar que você tem um x² e um y², e você notou que em algum momento eu passei para o outro lado eu passei para o outro lado, né, o x², né? Então, menos x² passou para o outro lado, mais x². Aí o que aconteceu? Esse 2, né, que é comum nas duas frações, está dividindo, foi para o outro lado multiplicando, então ficou 2c, que eu chamei de k. Isso aqui, nós já conhecemos da geometria analítica, né? Isso aqui é a nossa linda equação da circunferência. Certo? Então, se eu não tenho uma condição inicial, uma condição de contorno, eu vou ter quantas circunferências? Quantas circunferências eu quiser. Então, por exemplo, aqui eu tenho, sei lá, fui atribuindo para cá 1, 3, 5, 7, 9. Por que eu não atribuo valores negativos? Porque como eu tenho uma equação de circunferência, esse k nunca vai ser um número negativo, né? Porque x² é sempre um número positivo. Y² é sempre um número positivo. Portanto, k não pode ser negativo, né? Então, k só pode ser um número positivo. Ok? Bom, mas nós temos uma condição. Essa aqui é a solução geral. X² mais y² é igual a r. Mas nós temos uma condição. Qual é a condição? Y igual a 3 quando x é 4, né? Ou seja, isso aqui quer dizer para nós y vale 3 quando x é 4. Então, isso aqui quer dizer isso. Dessa forma, né? Bom, já tinha interpretado ali. Eu esqueço que eu digito. Então, o que acontece? Eu vou substituir na solução geral, né? E vou determinar a constante de integração. Então, se x é 4 e y é 3, o meu R é 25. Então, a minha solução particular é apenas essa circunferência aqui.
circunferência de raio 25. Não, né? O que eu tenho aqui? Circunferência de raio 5, né? A gente vê que o raio da minha circunferência é 5, certo? Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos pegando a equação diferencial, resolvendo ela. Eu pego a equação diferencial. Caneta. Então, eu tenho a equação diferencial, integro ela, vou ter a solução geral, aplico a condição e vou ter o quê? A solução particular. Certo? E a solução... Vale? Se o senhor puder voltar no outro slide ali que eu estou printando e não deu tempo. E uma outra questão. O exemplo 2, eu estava com a cabeça baixa aqui, copiando, eu acho. E no final, ele me passou batidaço. Vou pegar aqui. Exemplo 2. Bom, você sabe que eu gravo tudo isso aqui, né? Então, isso aqui vai ficar gravadinho. Aí, depois eu também disponibilizo a PowerPoint também, né? Completo, né? Que eu disponibilizei agora o PowerPoint completo. Professor, desculpa. A próxima vez eu procuro... Não, tranquilo. Mas só para avisá-los. Era esse aqui ou o outro? Esse aqui. Tá? Então, fiquem para terem esse controle. Tá. Então, feito isto, produção, parará. Um quarto exemplo. De nós colocarmos mão na massa em problemas legais. E aqui é só integrar de um lado, só integrar do outro. O legal é quando a gente tem problema para resolver. Porque problema é legal. Fazer essas contas, sim, é legalzinho, mas não é tão legal. Não dá tanta emoção. Então, o que acontece? De novo, aquela mesma historinha. E aí vocês vão dizer assim, é sempre, nesse caso aqui que nós estamos trabalhando com variável separável? Sim, sempre. Sempre eu posso separar as coisas. Ó. De um lado eu tenho y, do outro lado eu tenho x, aí eu integro. Lindo, perfeito. Né? Não tem mistério nenhum. Embaixo do meu denominador, eu tenho só y. Então ele vai passar multiplicando o dy. O meu dx vai multiplicar o numerador ali, né? Ele vai fazer uma cruzinha. Perfeito, né? Perfeitinho. Vai fazer assim, vai fazer assim. E, né, por intuição, eu falei, ou seja, tem uma teoria bem complexa ali atrás, mas que permite que a gente possa fazer isso, que a gente possa fazer essa integral, e tá de boa. Aí eu vou resolver a integral, 3y ao cubo sobre 3, mais y, igual a 5x ao cubo sobre 3, menos x ao quadrado sobre 2, mais x mais c. Professor, mas aqui também de uma constante de integração. Joga para o outro lado com c mais c, c1 com c2, deu aquele c. Beleza. Então, tá aqui. Pois bem, então podemos dar mais uma simplificada, né? Antes de eu dizer que não dá para isolar, a gente pode simplificar um pouco, né? Entregar o problema mais bonito. Como é que entregar mais bonito? Pode ser y ao cubo mais y igual a 5x ao cubo sobre 3 menos x ao quadrado sobre 2 mais x mais c. Posso entregar assim também. Né? Ficou mais bonito. Só que quem viu ali já subiu uma frasezinha dizendo assim: solução, não é possível isolar o y. Não é possível isolar o y. Realmente, não é possível isolar o y. Não tem condições de isolar o y. Professor, mas pode? Pode. Eu posso ter situações onde não vai ser possível isolar o y. E ele vai ficar assim. Não tem jeito. Vou tentar passar o y para o outro lado. Se eu tentar isolar aqui y ao cubo mais y, põe um y em evidência, vai ficar y ao quadrado, mas não consigo isolar y. Não tem jeito de isolar y. E isso é bem frequente. Isso acontecer, de não poder isolar uma variável. O nome desse tipo de solução é solução implícita.
Nós temos uma solução implícita. Né? Por exemplo, aqui, essa situação aqui que nós vimos anteriormente, a gente pode isolar uma delas, tranquilamente. Mas, por exemplo, se eu tivesse, né, sei lá, x ao quadrado mais x ao cubo mais 2xy mais y na terceira, isso aqui já não dá para fazer, não dá para fazer nada. Né? Não dá para isolar nada. Então, deixamos assim. É uma solução implícita. Ah, isso gera uma curva? Gera uma curva também. Tá? Nós conseguimos ter uma curva para isso. Essa aqui são o conjunto de curvas que nós temos para essa solução aqui. O que eu fiz? Eu fui lá no GeoGebra e digitei essa equação tal e qual. Claro que eu fui atribuindo valores para C. Né? Eu fui lá e escolhi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 valores para C. Certo? E aí me gerou esse mapa de curvas. O que está acontecendo? Né? Está acontecendo, esse aqui, eu tenho apenas 6 curvas, né, que eu escolhi essas 6 curvas, mas se você quiser botar 60 curvas, vai estar correto, porque eu tenho uma solução geral. Não conheço a minha constante de integração. Para conhecer a constante de integração, eu preciso aplicar a condição inicial. E a condição inicial diz que quando x é 0, o y vale 1. Então, eu substituo na minha solução geral, e aí nós vamos ter o seguinte, eu vou ter 1 no lugar do y e 0 no lugar do x, e vou concluir que o meu c, a minha constante de integração, vale 2, e a minha solução particular, então, é esta. Dessa maneira, eu vou ter apenas, né, uma curva, né, que vai ser esta curva aqui. Aí eu fui lá no GeoGebra e escolhi só a curva onde meu C era igual a 2, certo? Sem problemas. Então, pode acontecer de eu ter um problema com curvas implícitas? Pode, né? As curvas implícitas, elas existem, elas são bem presentes, né? E os programas sabem da existência delas, fazem tranquilamente, certo? Então, ou seja, nem sempre será possível isolar, deixar o y bonitinho isolado de um lado, certo? Isso às vezes não acontece. Bom, visto esses probleminhas mais, vamos dizer assim, teóricos, vamos começar a fazer problemas. Um deles é o famoso problema do tanque, né, de esvaziamento do tanque. Esse é um problema, né, é uma formulação, uma modelagem simples. Ali embaixo, naquele link, está a modelagem completa, da onde que sai da onde que o livro, que eu me baseei, tirou essa formulação, né? Coisa aqui. Peraí. Uma coisa. Deu um bug aqui na minha caneta. Deu, agora ela voltou. Lá do livro, né, se você vir aqui nesse link, você vai ter acesso ao livro, é um livro da biblioteca de vocês, que vai abrir direto na página onde tem a dedução, né, dessa equação aqui. Bom, nós vamos ficar com a equação e a dedução fica para os curiosos. Bom, o que ele está dizendo para mim? Isso aqui diz para mim que a taxa de variação da altura, ou seja, a velocidade com que a altura diminui, ela é dada por essa fórmula aqui, certo? Ou seja, no caso lá, ele vai dizer que é B vezes V dividido por A. Tá? Então, B é a área do buraco, V
é a altura, é o velocidade de queda, né, segundo o Torricelli, que é menos 2, menos raiz de 2gy, sobre a área da seção, certo? E essa área da seção vai depender de cada instante, certo? Ou seja, ela depende de cada instante. Ok. Então, nós podemos, então, simular, a palavra certa é simular, a altura do tanque, conforme ele vai esvaziando. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma simulação. Então, um tanque cilíndrico de 4 metros de altura, 1 metro de raio, né, está cheio d'água. Cheio d'água está dizendo muitas coisas para nós. A água vaza por um buraco quadrado no fundo do tanque, 2 centímetros de lado. Reparem as unidades medidas. Determine o nível de água Y de T no instante T segundos. Ou seja, ele está pedindo uma fórmula. Ele quer saber o Y que depende do T. E aí depois ele faz uma perguntinha sem vergonha. Quanto tempo leva para o tanque passar de cheio para vazio? Ou seja, quanto tempo não vai ter água nenhuma dentro desse tanque? Vamos descobrir. Então, vamos lá. Eu vou pegar a minha equação que foi deduzida e que nós conhecemos, que diz que a velocidade em que a altura diminui, né, é dada dessa forma. Quem é B? Bom, B é 2 centímetros, é a área do buraco, é um buraco quadrado, então a área do quadrado é 2 ao quadrado, né? Ou seja, 0,02 ao quadrado. Em centímetros, então eu calculei em metros, deu esse valor em metros. Ok? Tá. Quem é meu A de Y? Como é um cilindro, o que acontece com o cilindro? A cada instante que ele vai baixando, a área da seção é a mesma, não muda. Né? Ou seja, essa área aqui é a mesma área que está aqui, a mesma área que está aqui. Não muda. Então, a cada instante, a seção, né, a área é a mesma. Então, o meu A vai ser quem? Né? O R, que é 1 vezes π, é π metros quadrados. Okay. Muito bom. Então, eu vou colocar tudo na fórmula. 0,02, eu tenho um sinal negativo. Aí eu vou colocar o 2, tá ali, vezes o G é a constante gravitacional, 2,8, vezes o Y, que é o que eu quero saber, dividido tudo isso por I. Aqui, ó. E aí, o que nós temos que fazer inicialmente? Pegar essas constantes e enxugar elas. Né? Bom, 0,02 dividido por I, dentro da raiz, fica 2,98. E aí, o que eu fiz aqui? Eu vim aqui e fiz toda essa conta aqui, ó. Né? Ou seja, a gente tem que lembrar, né? Não precisa ficar carregando peso. Se eu tenho 19,6 vezes y, então eu tenho raiz de 19,6 vezes raiz de y. Então eu posso escrever desse formato. E aí eu fiz 0,0002 dividido por π vezes a raiz de 19,6. Eu fiz a continha. Aqui. Foi essa continha aqui, foi esse o resultado. Certo? Passa na calculadora ali e verifique. Bem, poderia ter pego isso aqui e ter dado um valor, chamado isso aqui tudo de constante A. Né? Chamado constante A. Por que A? Porque é a primeira constante que veio na cabeça. Mas eu vou seguindo com esse número. Fale. Dá uma ajuda aí já para um futuro. Eu fiz essa conta aí na minha calculadora, deu 2,818 vezes 10 na menos 4. Tá em radianos na minha calculadora. Não interessa isso. Vamos ver de novo. 2 pontos dividido por... Opa, vezes 19,2 dividido isso por π. Ah, muito bom. O seu número está correto. O meu que está errado. Então, vamos fazer o seguinte. Então, vamos consertar.
consertar e fazer certo. Vamos fazer o seguinte. Ó, vimos que tem uma discordância ali, né? Ainda vou... Né? Realmente a continha tá... Esse número está errado. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou chamar toda essa parafernália, botar menos A. Quem é o A? Tá? Quem é o A? Eu vou chamar o A, onde o A é quem? Menos 0,002 dividido isso por π vezes 19,6. Fiz assim porque agora vamos carregar. Opa. Vamos carregar só um A, em vez de carregar um número que porventura está errado. Depois a gente vai fazer ele certo. Tá. Ali o ADT. Vou tirar esse sinalzinho aqui. O que aconteceu aqui? Bom, nesse ponto aqui, o que nós verificamos? Que eu tenho dy raiz de y, né? Ou seja, eu tenho aqui. O computador está mega carregado. Aqui também a equação diferencial, né? Então, eu tenho dy dt igual a raiz de y. Né? Meu A é a nossa constante maluca. Aí, então, eu passei o dy para o outro lado. Né? Então, vai ficar dy dividido por raiz de y igual a dt. Né? Ou seja, o raiz veio para cá e o dt veio para lá. Agora, o que eu faço? Agora, eu venho e faço a integral. Né? Na hora que eu faço a integral, o que eu fiz aqui? Né? O que eu fiz aqui? Eu reescrevi, né? Eu simplesmente reescrevi isso aqui. Eu fiz dy sobre raiz de y, aí ficou como? Y na menos 1 meio dy. Né? Por que eu fiz isso aqui? Porque a minha raiz de y está no denominador, e daí fica mais interessante eu escrever isso como uma potência. Uma potência. Tá. Isso aqui, por enquanto. Nós vamos chamar de A. É que quando eu fiz isso aqui, eu lembro que eu errei. Eu fiz uma. Eu errei a conta que eu conferi com o gabarito. Eu considerei o meu buraco uma circunferência. Aí aqui deve aparecer. Aí dava umas coisas erradas. Né? Tá. E aí o que acontece? Então, aqui agora vamos fazer a integral. Quando eu resolvi a integral, o que aconteceu? O A é a minha constante. Então, o A, a integral de A dt, né? Vamos fazer a continha. Eu tenho a integral de A dt. Então, vai ficar A integral de dt. E a integral de dt é o próprio t. Então, por isso ficou AT mais a minha constante c. Isso aqui é c. Certo? A integral de y na menos 1 meio dy ficou o quê? Y na menos 1 meio mais 1 sobre menos 1 meio mais 1. Então, o que acontece agora? Né? Menos 1 meio mais 1 é 1 meio e 1 meio. Ah, e aí, o que aconteceu agora? Bom, y elevado a 1 meio é a raiz, né? Então, o que aconteceu? Eu peguei esse 1 meio que estava ali embaixo e passei multiplicando todo mundo. Certo? Beleza.
Então, posso escrever A sobre 2, por exemplo. Eu posso escrever, por exemplo, raiz de y igual a A que divide 2 vezes T mais C que divide 2. Aí eu vou chamar de A. Esse C que divide, esse A, né, que eu escrevi ali, é a mesma coisa que C dividido por 2. Tá? Só para não ficar carregando coisas. Então, como é que eu elimino a raiz? Né? Como é que a raiz some? Para a raiz sumir, então, eu elevo os dois lados, né? Eu levo os dois lados ao quadrado. E aí, o que acontece? O que aconteceu? Eu tenho y na 1 meio, elevado ao quadrado, então 1 meio vezes 2, ficou y na 1. Por isso ficou y na 1 aqui. E aí, então, né, nós temos y isoladinho, bonitinho aqui. Vamos apagar isso aqui. De 2. Ok. Beleza. Então, vamos adiante. Resolvido o problema. Só que agora nós temos que ver o seguinte. Eu tenho uma condição inicial. O que a condição inicial diz? Onde é que ela está dita? A condição inicial está dita no começo do problema. Ela diz o seguinte: segundo o problema, inicialmente o tanque está cheio. Vou botar isso aqui em cima, né? Inicialmente o tanque está cheio. Logo, em t igual a 0, o volume, ou melhor, logo em t igual a 0, o y é 4. Então, aquela primeira frase que ele diz no problema, ele está me dando a condição inicial. Em t igual a 0, né, o y é 4, porque conforme está aqui, né? Ou seja, igual a 0, ele está cheio. Então, na notação de equação diferencial, essa condição inicial ela vai estar escrita nesse formato aqui. Então, y de 0 é igual a 4. Ou seja, no tempo 0, a minha altura é 4. Então, desta forma, né? Vamos lá, aqui divide 2. O que nós vamos fazer? Bom, aqui nós vamos, então, agora juntar os números. Então, antes de tudo, vamos calcular o A. Né? O A era quem? O A era 0,002, dividido isto por... E agora que eu me dei conta de um negócio aqui... Não, mas tá certo. Vamos voltar lá. QRT de 19,2. A mesma coisa aqui. Tá certo. 0,0.2, 19 aqui, certinho. Então, o meu A é isso aqui. Sem nenhum problema. Meu A é esse número horroroso aqui. Fazendo as continhas, a minha calculadora deu quanto? Ah, e era um número negativo, né? Alguém vai me lembrar disso. Isso aqui era um número negativo. Isso aqui era menos 2,78 95 times... Professor, e no outro slide estava 19,6. Arruma ali. 19,6? É. 9,8, tem que ser vezes 2. E aí dá erradinho aqui também. Ok, mais. Aqui também dá um errinho de cálculo. Então, deu 81, 84, 10, a menos 4. Obrigado. Beleza. Vou botar aqui o meu valor do A. Eu até vou salvar esse valor. Tá meu valor do A.
Então, eu vou colocar ele aqui, né? E aí, coloquei no lugar do t, coloquei o 0, no lugar do y eu coloquei o 4 e descobri que a constante vezes 0 vai dar 0, mais k elevado ao quadrado, vai ficar k ao quadrado. E aí, então, a minha constante, não k ao quadrado, né? Minha constante k, vamos arrumar aqui, minha constante k, ela é mais e menos 2. Né? A história que eu já tinha comentado anteriormente, né? Se eu tenho x ao quadrado igual a 4, então o x pode ser mais ou menos raiz de 4, ou mais ou menos 2. Muito bem. Então, dessa maneira, nós temos o seguinte, nós temos que nos perguntar agora. Tá. Qual é o k certo? Né? Qual é o k certo? Bom, o k certo... Só uma coisa. Qual é o k certo? O k certo, tá? Nós vamos ter que olhar para... temos que olhar para o resultado da integração. Aí, na hora que a gente olha para o resultado da integração, a gente tem essa situação aqui, né? Aqui já está, curiosamente, eu fiz as contas aqui e a minha constante está correta, né? Esse aqui é o valor do A sobre 2 bem certinho. Então, na hora que eu fiz na hora que eu fiz a integração, né, o que acontece? Eu tenho raiz, né? Eu tenho raiz igual a esse valor aqui. O tempo, ele é valor positivo. Aqui eu tenho um número negativo. Aqui eu tenho um k. O que eu sei da raiz quadrada? Novamente, a gente tem que olhar para a saída da raiz quadrada. Eu nunca vou ter uma saída de raiz quadrada um número negativo. Eu nunca vou ter uma saída de raiz quadrada negativa. Então, como eu olhando lá para a saída da integração, pelo resultado da integração, se eu escolher k igual a menos 2, colocar aqui raiz de y igual a menos 2, 81, tararara, vezes t menos 2, isso aqui é incoerente, não pode. Por que isso aqui não pode? Porque o tempo é sempre positivo. Então, isso aqui é negativo. Negativo soma um negativo, vai dar um número negativo. E eu não tenho uma raiz quadrada negativa. Não existe saída de raiz quadrada negativa. Então, eu vou escolher o k igual a 2. Né? Porque, como esse número aqui é muito pequeno, né, eu vou ter bastante tempo para que essa raiz seja positiva. Certo? Então, a minha resposta final, né, é essa aqui. Certo? Minha resposta final é essa aqui. A minha solução geral. Ok? Melhor. Essa aqui é a solução geral. E essa aqui é a minha solução particular. Certo? Porque aqui nós já calculamos a constante de integração. Então, vejam, existe todo um trabalho que se fez aqui. Tá? Mas bem, então agora estamos terminando nossa segunda live. E o objetivo e o tema para o intervalo, né, vou voltar aqui, é responder a pergunta. Né? Qual era a pergunta? A pergunta era quanto tempo para ele ficar vazio. Né? E para responder essa pergunta, você vai ter que levar em consideração isso aqui. Certo?
Então, pensem nisso.